meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia, que nós estamos fazendo seguindo aqui este roteiro de estudos, Missão de Deus, Minha Missão. Nós vamos hoje para a última lição deste trimestre e nós temos aprendido coisas novas. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de desejar a você um Feliz Natal, que Deus abençoe você e a sua família, onde você estiver agora, nessa última semana agora do ano, encontrando aí os familiares, almoço com a família, reuniões, programas festivos na igreja, momento de louvar e agradecer a Deus, de reconhecer o sentido verdadeiro que tem o Natal, que é o nascimento de Jesus. Que todos sejam abençoados e fortalecidos pela palavra. Nós estamos aqui unidos pela palavra. Eu não conheço você, você não me conhece, mas nós unidos com o propósito de estudar esse livro grandioso que é a Bíblia, nós então estamos unidos aqui para refletirmos sobre a palavra de Deus. Eu aproveito para dizer que você não pode perder a lição do próximo trimestre. Iniciaremos o ano que vem com uma nova lição sobre o livro de Salmos. Estamos aqui preparando, estudando um novo conteúdo para que você possa desfrutar dele. Por isso, não deixe de compartilhar, de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esses vídeos para que você também possa desfrutar das novidades e outras pessoas possam desfrutar também, tá bom? Nós vamos então agora para o nosso estudo da lição, o fim da missão de Deus. Pastor, qual é o propósito da lição dessa semana? Qual é o foco dela? Este fim aqui é a finalidade, a descrição de finalidade e objetivo? Não, não é. É o fim de término mesmo. Como Deus terminará a sua missão na terra? É isso que a lição falará. Sobre quais meios ele utilizará. A história do universo, meus queridos irmãos, ela foi revelada nas escrituras sagradas e ela se inicia no grande conflito que houve no céu ali, que é descrito para nós na história do livro do Apocalipse. E o que está escrito ali é como Deus vai resolver o problema do pecado e como ele vai demonstrar o fim do grande conflito através do Evangelho. O que acontece? Olha, o que acontece é Satanás ele acusou Deus de ser injusto, de reinar de uma forma imposta, de uma forma tirânica, de não conceder liberdade para os seres criados. E Satanás então ele acusou a Deus de privar os anjos e as criaturas do universo de algo bom. Olha, Deus está privando vocês de algo bom. Então o grande conflito aconteceu. Alguns ficaram de lado de Satanás, outros ficaram do lado de Deus, você conhece a história. E uma dúvida pairou no universo sobre a índole do caráter de Deus. E Deus agora está em juízo, Deus está em julgamento. Por isso que a palavra de Deus diz isso, o texto está aparecendo para você na tela aí. Deus está sendo julgado, o caráter de Deus está sendo julgado. Através da missão, nós esclarecemos para as pessoas o caráter do Criador e nos tornamos então um livro aberto e lido para os outros mundos e para todos os anjos. É com a missão, a pregação do Evangelho, que nós revelamos o verdadeiro plano de Deus ao mundo e as verdadeiras intenções de Satanás para as pessoas. Partindo aqui, por exemplo, para a parte de domingo, com o tema Apocalipse, a missão de Deus nos últimos dias, lemos o seguinte: as linhas iniciais do Apocalipse indicam ao leitor que esse livro se concentra na missão de Deus. E sugere aqui que leiamos Apocalipse 1, verso 1 até o verso 7. Vamos ler aqui. Aqui diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E eis que vem com as nuvens dos céus, e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Nós vemos aqui, nas cores sugestivas que eu coloquei no slide, separadas as 3 pessoas da divindade: o Pai, o Filho Jesus Cristo
e o Espírito Santo, a divindade. Eles todos estão envolvidos na notificação da mensagem para João, que é dada agora às 7 igrejas da Ásia Menor. O Pai é aquele que é, que era e há de vir. Jesus é a fiel testemunha que revela o Pai e é também aquele que deu a vida, que morreu e ressurgiu para nos dar esperança. Como também nós notamos aqui o Espírito Santo, que atuava na igreja do primeiro século e atua ainda hoje no seu coração e no meu coração. Vamos falar um pouco mais detalhado aqui de alguns detalhes que estão embutidos nesse texto. O Pai, que era, é e há de vir. Pastor, que Deus é, eu não tenho dúvidas. Mas como assim ele há de vir? Ok, deixa eu explicar para você aqui. A Bíblia ela tem alguns textos que provam isso, que Deus o Pai vem com Jesus para buscar os seus filhos na segunda vinda de Jesus. Olha esse texto aqui, o contexto é o julgamento de Jesus diante do Sinédrio. Mateus 26, verso 62 diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Verso 63. Jesus, porém, guardou silêncio. E então o sumo sacerdote lhe disse: Eu lhe conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Verso 64. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Isso está relatado em Mateus 26, do verso 62 ao verso 64. Agora, para ficar mais claro, olhe este outro texto, Apocalipse, capítulo 6, o versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Verso 16. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Uma pergunta, né? Então este texto e o texto ali de Mateus mostra que se o Cordeiro não está assentado no trono, então quem o faz é outra pessoa. E entendemos se tratar de Deus o Pai. Então a referência a Deus o Pai é aqui descrita em Apocalipse capítulo 6. E no texto que lemos em Mateus capítulo 26, vemos o próprio Jesus dizendo para ali as pessoas do Sinédrio, principalmente o sacerdote, eu não me recordo agora se é Anás ou Caifás, mas ele diz que você verá o Filho do Homem assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, vindo, voltando nas nuvens dos céus. Jesus ele apresenta para nós nesse texto de Mateus 26 e nesse texto de Apocalipse 6 de que ele voltará, e quando ele voltar ele não vai vir sozinho, vai vir acompanhado com Deus Pai. O céu ficará em silêncio, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, todos os anjos vêm à terra para buscar os seus filhos. Muito interessante esse ponto. Então, aquele que era, que há de vir, uma referência a Deus Pai. Então, vemos a referência de Deus Pai aqui em Apocalipse. Agora, sobre Jesus, ninguém tem dúvida. Mas quando fala dos 7 espíritos, dos que acham diante do trono, aqui em Apocalipse capítulo 1, muitos têm dificuldade de entender essa referência como sendo o Espírito Santo, porque está no plural, se referindo aos 7 espíritos. Mas nós sabemos que o livro do Apocalipse ele não se entende como se lê, pois é um livro simbólico, Em sua maioria, em sua 85% dele é um livro simbólico. O número 7 na Bíblia representa a plenitude. Então, os 7 espíritos diante do trono é uma referência ao Espírito Santo em sua plenitude diante do trono de Deus, ali no trono, na sala celestial. Mas podemos ver em outra explicação, no livro, por exemplo, do pastor Ranko Stefanovic, Revelações de Jesus Cristo. O pastor Ranko diz ali, está apresentando para você aí na tela, onde afirma que Isaías, o capítulo 11, verso 2, tem uma citação ali com referência a 7 atributos do Espírito Santo. Notem, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Um Espírito de quê? O Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito do temor do Senhor. Aqui na nossa tradução, nessa que lemos 6 atributos. Mas a Septuaginta, que é a versão do Antigo Testamento que foi traduzido para o grego, era tudo em hebraico, foi traduzido para o grego,
apresenta 7 atributos, fala sobre o Espírito de Deus que repousa sobre ele, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de poder, o Espírito de conhecimento e o Espírito de piedade. Nós vemos 7 atributos de Deus. Sem dúvida é um fato interessante. Com isso nós vemos a Trindade sendo envolvida aqui na salvação de pessoas e também nos comissiona para a obra de anunciar o Evangelho. Pois nós somos sacerdotes, como afirma no verso 6, quando diz que nos constituiu o reino de sacerdotes aqui em Apocalipse. Nos constituiu o reino de sacerdotes para ser Deus e Pai. Como afirma a lição, se nós formos membros da família real, também fomos constituídos com um papel real na missão, na salvação de pessoas. Entendeu bem? Você e eu fomos constituídos como sacerdotes com o papel de proclamar a salvação para as pessoas, e assim nós somos participantes da família real, participantes da salvação. Comentamos e respondemos aqui com isso a pergunta 1 e 2 neste comentário que eu fiz aqui. Você pode rever esse comentário e responder a pergunta 1 e 2. Partindo para a parte de segunda-feira, as mensagens e a missão dos 3 anjos, nós notamos alguns pontos interessantes aqui. Na pergunta número 3, leia Apocalipse 14, versos 6 ao 12, o que é descrito ali e o que esses versos têm a ver com a nossa missão e mensagem. A ênfase são as 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem angélica, eu vou resumir aqui para você, é: tema a Deus e dá-lhe glória, não é? Porque chegou a hora do seu juízo. Adore a Deus, a primeira. A segunda é: olha, aqui existe a besta, e aqui fala sobre a advertência para não adorar a besta. A última: terão consequências graves, sofrerá a cólera da ira de Deus àqueles que ficarem no lado da besta. O resumo das 3 mensagens a Deus, então, é: adore a Deus, é a primeira mensagem. A segunda é: não adore a besta. E a terceira é: quem adorar a besta irá sofrer grandes consequências, porque ficaram ao lado da besta, sofrerá a cólera, a ira de Deus. Mas o foco central é dar as boas novas ao mundo do Evangelho e notificar o que está prestes a acontecer com a humanidade. O que irá acontecer com o mundo? Qual será a escolha de cada uma pessoa? Só há 2 caminhos, e a lição está defendendo este ponto de vista aqui. Ainda que nos diz que aquele que não está do lado de Deus, ele está contra Deus. Para Jesus não existe um meio termo, meus irmãos, não existe negociação. Ou você é inteiramente dele e você ajunta, ou é mais ou menos, né? Se você é mais ou menos, você espalha. Mas eu sou boa pessoa, você pode dizer, algumas pessoas podem falar: eu sou boa pessoa, eu faço bem. Mas isso não é tudo, irmãos. É necessário se posicionar ao lado de Deus, ao lado de sua palavra, se apresentar como sendo do Senhor. Não adianta dizer que é dele com a boca, mas negar a Jesus com os hábitos, com as ações, com as palavras, com a vestimenta, com o trato. Não é? Então, note que o Evangelho ele é a explicação de quem é Jesus e o que ele espera da humanidade. Também é sobre a adoração a ele. O grande problema hoje, irmãos, eu vou dizer para vocês, é o existencialismo, que coloca o ser humano como sendo o seu próprio aferidor do que é certo e errado. É isso que faz o existencialismo, né? Eu mesmo sou ser humano e eu sei o que é bom para mim, o que é verdade, o que é erro. Como assim, pastor? Deixa eu explicar melhor para você. O existencialismo tem como conceito de que você precisa se realizar como pessoa. E o importante é você ser feliz, você faz suas regras. Nós podemos ver no existencialismo frases como: faça você mesmo, seja você mesmo. O importante é o seu coração. E isso consiste em uma união de ideias antropocêntricas, ideias humanistas, que tem o ser humano como centro do universo. A ênfase está nos sentimentos da pessoa, das preferências de cada indivíduo, em vez de um claro assim do Senhor. O foco é o que eu quero, o que eu gosto, o que eu acho que é melhor, e não o que a Bíblia diz. É isso que é não ajuntar com Jesus. É querer viver com Ele e ao mesmo tempo querer viver na moda, conversando as mesmas conversas que vivem as pessoas mundanas. Falar da mesma forma que falam pessoas sem princípios cristãos. Se vestir, comer como aquelas pessoas que só pensam nessa vida e que não pensam na vida futura. Assistindo e ouvindo, o que foi feito pelo arqui-inimigo, pelo rei desse mundo tenebroso, com Jesus não existe, irmãos, meio termo. Porque quando não testemunhamos dele, por mais que dizemos ser dele, nós estamos atrapalhando a obra dele. Por isso nós precisamos dizer que somos dele e viver como sendo dele.
Muito bem, isso é o que diz a parte de segunda-feira. Vamos para a parte agora de terça-feira. Já é mencionado aqui a verdade presente, fala sobre a crise final. Avançando então para diante na nossa lição, na parte de terça-feira, nós vemos o título A Crise Final. Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a grande comissão, e em muitos aspectos as 3 mensagens angélicas com um chamado a cada nação, tribo, língua e povo. É a expressão da grande comissão na forma de verdade presente. Interessante essa palavra, verdade presente. É uma palavra que se encontra aqui em Pedro. Vamos ler aqui em 2 Pedro. A lição sugere que está no capítulo 1, versículo 12, que diz assim: por essa razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrança acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. A lição da parte de terça-feira fala sobre a crise final. Mas precisamos entender e fazer aqui uma explicação mais clara sobre o que é a verdade presente. Tiago White ele compreendeu que Deus tem uma verdade presente, uma verdade atual para cada tempo e para cada povo. Essa premissa é facilmente percebida ao longo dos textos bíblicos e é também percebido na história cristã. Vejamos alguns exemplos. A mensagem para os dias de Noé era construir a arca e entrar dentro dela. Já em relação a Abraão, a verdade presente era Deus pediu que ele deixasse Ur e fosse morar em Canaã. A verdade presente nos dias de Moisés era que ele deveria liderar o êxodo e sair do Egito e retornar para Canaã. Já nos dias de Jeremias, a verdade presente era a mensagem era entregue-se ao rei da Babilônia. Nos dias de Esdras e Neemias, a ordem foi retornar para Jerusalém e reconstruir a cidade. A verdade presente é algo diferente para cada época, uma verdade presente e atual. Avançando no tempo, a verdade presente para os cristãos do primeiro século era Jesus é o Messias. Já no período da Reforma Protestante, a verdade presente era a salvação pela fé, pelos méritos de Jesus Cristo, pregada por Lutero e também foi pregada por Calvino. Já seguindo na história, temos John Wesley, por ocasião do século XVIII, ele enfatiza a santificação do crente. E depois então nós chegamos a 1844. E qual era a verdade presente para aquele tempo de 1844? Obviamente, o sábado, a atuação de Jesus no santuário celestial, a pregação da volta de Jesus, tudo isso fazia parte da verdade presente para aquele tempo. Então, se os luteranos restauraram a justificação pela fé e se os anabatistas resgataram o batismo por imersão, e se o movimento metodista ele enfatizou então a santificação para todo crente, agora o movimento adventista, que restaurava agora a verdade presente, falava sobre a verdade do sábado em conexão com o santuário celestial e demais verdades presentes para os dias atuais. A verdade presente para os dias de hoje, ela é apresentada como um pacote, meus irmãos. Um pacote de verdades, como por exemplo o sábado, as 3 mensagens angélicas, as 2.300 tardes e manhãs, juntamente com o juízo investigativo no céu, a crença na não imortalidade da alma, como só nós pregamos, o princípio de saúde nos textos de Ellen White, também o dom profético, as mensagens que estão distintivas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso são verdades presentes. Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, ela diz assim: em um sentido especial, foram os Adventistas do Sétimo Dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. Olha só que interessante, não é mesmo? A ele foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Notem a nossa responsabilidade, irmãos. Sobre eles incidiu a maravilhosa luz da palavra de Deus. Foram incumbidos de uma obra da mais solene importância. Qual que é essa obra solene e importante? A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélicas. Ela continua ressaltando que nenhuma obra há de tão grande importância, não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Isso está na página 19. Percebe o que é a verdade presente? São pontos positivos, distintivos da Igreja Adventista que eu e você precisamos pregar nesse tempo do fim. Lendo aqui a lição sugere na pergunta 5, leia João 4, 8, 2 Pedro 3, 9, 1 Timóteo 2, 4, Gênesis 12, 3. Por que todos os grupos de pessoas importam para Deus? Então esses textos aqui da pergunta 5 nos sugerem e nos provam que a mensagem deve ser dada a todos os povos, todas as nações, qualquer grupo sem distinção,
e não cremos na predestinação, onde uns são predeterminados por Deus para serem salvos, enquanto outros estão predeterminados por Deus para a perdição. Nós não cremos assim, nós não cremos na predestinação. Nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo por todas as pessoas, que todos têm o direito de escolha sobre o que escolher. E nós devemos dar a eles a explicação clara dos dois lados, para que eles façam suas escolhas de maneira consciente, de maneira sábia. Partindo para a parte de quarta-feira, êxito na missão. O que é êxito na missão? Podemos ser tentados a pensar que são muitos batismos, igrejas grandes e ritmo rápido de crescimento. Podemos sentir que o sucesso consiste em entrar com a verdade em cada tribo e grupo de pessoas da terra, e que podemos acelerar esse processo usando o rádio, a internet e a TV. Embora tudo isso possa ser bom, devemos lembrar o que Paulo escreveu à comunidade de fé em Corinto. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Em outras palavras, o nosso foco é estar no processo. O foco de Deus estará no crescimento. Qual o êxito então da missão? O êxito da missão não está em números, em conseguir batizar o maior número de pessoas do mundo. Porque batizar alguém por si só não concede a essa pessoa a salvação. É por isso que Jesus disse ali em Mateus, no capítulo 28, quando ele faz a comissão para os discípulos, ele fala ali que nós deveríamos ir a todo mundo, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois que ele fala sobre batizar, ele fala sobre ensinar a guardar todas as coisas. Quer ver só? Vamos ler o texto para não ficar nenhuma dúvida sobre esse assunto. Porque o texto está dizendo para nós de que nós precisamos batizar, mas depois que as pessoas batizam, precisamos continuar cuidando delas, precisamos continuar ensinando elas a guardar todas as coisas. Jesus aproximou-lhe, eu vou ler Mateus 28, verso 18 em diante. Jesus aproximando-se falou, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Está vendo que depois que batizar, você ainda tem que continuar ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O texto está falando para nós que o batismo por si só não é o mais importante. O importante é conduzir essa pessoa para perto de Deus. Eu sou pastor da Igreja Adventista, eu amo batizar as pessoas. Quando encontramos pessoas que querem ser batizadas e entregam a vida para Jesus, eu mesmo faço apelo para que as pessoas mudem de vida e que queiram ter um novo começo, uma aliança com Deus através do batismo. Mas o batismo por si só não pode salvar as pessoas. As pessoas precisam continuar vivendo em novidade de vida. Precisam continuar adorando a Deus em espírito e em verdade. E é isso que o texto está dizendo, né? Aqui, esse parágrafo da lição de quarta-feira, muito sábio, quem o escreveu, podemos ser tentados a pensar assim, olha, vamos acelerar esse processo então, usar a televisão, vamos usar a internet e vamos acelerar o processo para que isso possa acontecer. Mas aqui o texto nos diz que Paulo cita que ele plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Irmãos, não precisamos ficar preocupados com o resultado. Precisamos sim ficar preocupados com o processo. Precisamos dar muito estudo bíblico, fazer muitas e muitas visitas, orar e apelar ao coração profundamente. Agora, essa decisão depende da pessoa. Você sim precisa persuadir, apelar ao coração, mas você tem que deixar a pessoa decidir por si mesmo. Nunca forçar alguém a uma decisão. Nunca forçar alguém a uma decisão. A pessoa tem que estar consciente da decisão que está fazendo ao lado de Deus e que ele quer realmente o encontro com o Senhor. Então, leia os textos a seguir, o que eles nos dizem sobre o caráter daqueles que se tornam seguidores de Jesus. São pessoas puras que ouvem a voz de Deus, que ouvem e seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Né? Essa é uma resposta. São pessoas puras, são pessoas leais, como disse aqui a nossa lição. Eles seguem o Mestre à medida que ele os conduz por meio da voz mansa e suave do Espírito Santo. Isso inclui levá-los ao trabalho missionário aos outros. Então, isso nós precisamos fazer. Êxito na missão é estar pregando o Evangelho. Quando estamos pregando, envolvendo as pessoas na missão, estamos cumprindo ali as 3 mensagens angélicas, a ordem de Deus. Estamos nos mantendo no caminho de Deus, porque eu nunca ouvi alguém que dá estudo bíblico e cai em pecado facilmente, porque se alguém está dando estudo bíblico, está indo na igreja constantemente, está estudando a lição da escola sabatina, está lendo a sua Bíblia, está em oração constante, mais difícil será para essa pessoa pecar, mais difícil será para essa pessoa cair. Ah, mas acontece? Acontece, mas será mais difícil porque você é revestido, é blindado pela palavra de Deus.
Então nós precisamos fazer o processo, Deus dará o crescimento. Devemos fazer o processo bem feito e não induzirmos resultado como se ele dependesse de nós, do meio, né? Por exemplo, o batismo por si só não é suficiente. Ele deve haver mudança e frutos que comprovem ali a mudança. Tentar pular os processos e buscar realizar a ação que é específica do Espírito Santo é errado, tá bom? O processo nosso, da nossa parte, tem que ser feito por nós, mas a parte do Espírito Santo cabe a Ele. Muito bem, vamos seguindo aqui a parte de quinta-feira, missão concluída. Que cena é descrita em Apocalipse 21? Vamos abrir nossa Bíblia aqui, Apocalipse 21. Nós vamos ler aqui as cenas finais da história deste mundo. O versículo 1 ao 4, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E ele enxugará dos olhos toda lágrima, e morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E a lição também nos indica, ali o versículo 22 em diante, que diz assim: Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominações e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Verso 5 agora do capítulo 22. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelo século dos séculos. Então, o que é descrito aqui nesses textos? Aqui é descrito o paraíso de Deus, o novo céu e nova terra. A Bíblia conta e explica de uma forma bem clara que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, Ele nos levará para morar com Ele por 1000 anos nós moraremos com Jesus no céu. Mas depois a cidade santa que está no trono de Deus, ali no centro do universo, ela vai descer para a Terra, para o planeta Terra, e esse planeta Terra será renovado. Deus estabelecerá morada aqui junto com o povo que foi resgatado. Imagina comigo que coisa incrível, que coisa magnífica. Jesus era o Criador de todo o universo e Ele assume então uma forma humana para resolver os problemas da humanidade. Isso é muito profundo, irmãos, é magnífico demais. Nossas palavras não conseguem compreender, expressar, nossa mente não consegue compreender, nossas palavras não conseguem expressar a precisão disso. Notem, se você tivesse construído uma máquina que pudesse resolver os problemas de toda a humanidade, você precisaria, no entanto, entrar dentro dessa máquina, fazê-la funcionar e ficar preso por toda a eternidade dentro dessa máquina para que todos os problemas da humanidade fossem resolvidos. Problemas sociais, problemas econômicos, problemas emocionais, espirituais, físicos. Você resolveria tudo, mas para isso você precisaria entrar dentro dessa máquina, se fechar ali por toda a eternidade. E aí, você teria coragem? Teria você coragem de fazer isso? Foi isso que Jesus fez. Ele deixou o seu trono na glória. Ele se prendeu para sempre a um corpo humano. E lá em Zacarias diz para nós que por toda a eternidade Jesus vai carregar as marcas da sua vinda aqui, da sua primeira vinda aqui na terra, ali no céu. E algumas pessoas que por acaso chegarem ao céu, que nunca por acaso tiveram a oportunidade de ouvir sobre Jesus, pessoas que viveram fazendo o que era certo pelo aquilo que aprenderam que era certo, e elas foram ao céu, chegaram ali ao céu. E algumas dessas vão chegar para Jesus e vai dizer para ele: olha, eu não estou entendendo, porque tudo aqui é tão perfeito, tudo aqui é tão lindo, tudo aqui é tão magnífico, mas o Senhor tem marcas no seu rosto, o Senhor tem marcas em suas mãos. Que feridas são essas em tuas mãos? E Jesus vai dizer: são feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Vem aqui, eu vou te contar uma história.
Querido amigo, por toda a eternidade, meu irmão e minha irmã, nós estudaremos sobre o plano da redenção, sobre o amor de Deus o Pai, que conduz o coração, que ilumina vidas, que transforma, que direciona, que posiciona as pessoas certas para ocasiões certas, para pregar o Evangelho, para conduzir a obra de missão. Eu quero terminar aqui essa lição desse trimestre agradecendo você por essas 13 semanas que você acompanhou conosco, né? Por você ter estudado a Bíblia conosco. Foi algo muito importante, foi algo muito valioso, você cresceu e eu cresci também. Eu comecei esse projeto aqui e eu não sabia lidar com nada desses equipamentos. Montei aqui um pequeno estúdio no quarto do meu filho, da onde eu estou falando para vocês, um pequeno estúdio simples, iluminações simples. Eu não sabia editar vídeo, gravar vídeo, mas eu senti Deus tocando meu coração e dizendo, olha, você precisa fazer esse trabalho. Você precisa ajudar as pessoas, você precisa motivar as pessoas, incentivar pessoas a estudar mais a lição da Escola Sabatina, cavar no estudo da Bíblia através do roteiro da Escola Sabatina, para encontrar o verdadeiro tesouro. E o verdadeiro tesouro, meu querido amigo e minha querida amiga, é Jesus Cristo. É o que Ele fez na cruz do Calvário por você e por mim. Nós estamos neste final de ano comemorando, né, o Natal, a chegada de um novo ano. E tudo isso porque Deus deu essa oportunidade para você, porque Deus deu essa oportunidade a mim. Imagine que para que você tivesse em boas condições hoje, para que você tivesse esperança de um dia entrar no reino da glória, o Filho de Deus precisou vir a esse mundo, sofrer, ser zombado, maltratado, passar por todas aquelas dificuldades, morrer numa cruz, para que você e eu tivéssemos a oportunidade de salvação, de ter essa esperança. Meu querido irmão, termine esse ano cheio de esperança, cheio de alegria, porque a salvação chegou até você. Não despreze essa oportunidade. Busque o Senhor de todo o seu coração. Firme um propósito maravilhoso de começar o ano 2024 com um novo propósito. Propósito de estudar a sua Bíblia todos os dias. Propósito de ler a lição da Escola Sabatina e se deixar guiar pelos comentários dela. Não ficar apenas com um comentário da lição, mas cavar mais profundamente para conhecer mais esse Deus. Porque quanto mais conhecemos esse Deus, nos tornamos pessoas melhores. Quanto mais conheçamos esse Deus, mais o amamos. Quanto mais conhecemos a Deus, nós iremos adorá-lo com toda a força, com toda a espiritualidade, com todo o amor. Que você tenha um restante de ano abençoado e que nós possamos começar o ano de 2024 com o propósito de ser pessoas melhores, desenvolvendo e manifestando em nossa vida o caráter de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e nós nos encontramos no ano que vem na lição do livro de Salmos. Deus te abençoe.